é que, eles juntam um dinheirinho e a Frieren vai lá e torra o dinheiro comprando Grimório. Ela é meio terapeutizada em relação a isso. Passado, o eixo dela é sempre o rímel, assim. Pode fazer um ranking também. Animes pra ver um... Fala, galera do Dologia. Dessa vez a gente vai falar sobre Frieren. Sono Frieren, assim que se fala em japonês. Em português é Jornada para o Além, não é isso? Eu acho que é isso. Cara, assim, eu adianto que, se não o meu anime favorito, um dos meus animes favoritos, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. O Moraes tem algumas críticas, né, Moraes, em relação a Frieren. Eu tô ansioso pra ouvir, porque assim, eu sou muito apaixonado por Frieren, eu não queria perder essa magia que eu tenho. Mas você geralmente é muito bom me convencendo a pensar diferente. Começa falando com os pontos positivos. Fala as coisas que tu gosta do anime aí. Cara, primeiro que eu acho que é um anime que é muito leve. E eu acho que ele traz a profundidade de uma forma leve. Então eu acho que é um anime que dá pra você assistir com... Eu não vou falar uma criança, mas talvez um pré-adolescente, com alguém bem novo. E ele traz algumas reflexões muito interessantes de uma forma muito leve e que me agrada muito, assim. Porque geralmente quando eu penso num anime, eu penso em algo um pouco mais ou muito bobo ou algo muito agressivo de porradaria e tal. Eu acho que o Frieren não traz nenhum dos dois, assim. Ele é muito balanceado. Enfim, todo o enredo, assim, da história toda eu acho muito foda. Eu acho que a premissa é muito absurda, né? Essa premissa de começar de trás pra frente, aquela coisa do... A aventura acabou de acabar, tipo, eles derrotaram o chefão, o boss, e o que a gente faz agora, né? Inclusive, o anime ele é muito gamificado, né? Porque tipo, quando é aquela hora... porque ela toda hora recebe... Side quest, tipo, o side quest o tempo todo, né? Tipo, toda hora um trabalhinho pra fazer uma questzinha, né? Mas não é... Então, mas é isso que é foda, assim, porque são side quests que se justificam no final e você entende o porquê que ela faz. Sim. Tipo, não é um bagulho que é só feito por fazer, assim. Mas é isso, assim, tipo, a premissa do anime é muito maneira, tipo... E aí, eu acho o primeiro episódio, assim, maravilhoso. Eu acho maravilhoso, tipo... A partir do momento que eles vão naquela cena do... Que eles vão ver a estrela, que passa de vez em quando. E sim, aí, a cada 50 anos. E ali você começa a perceber... É o primeiro choque que tu tem em relação à percepção de tempo diferente dela por ser uma elfa que vive milhares, centenas de anos. E a finitude das pessoas, né? Então é todo momento, e isso tanto na primeira quanto na segunda temporada, a Frieren sendo confrontada com a finitude que ela não sabe lidar muito bem, né? Que pra ela não faz tanto sentido assim. Então, eu acho isso muito foda. Eu acho muito foda a dinâmica dela com a aprendiz dela, que ao mesmo tempo que é aprendiz dela, também é mestre para ela em algumas coisas, então essa dinâmica dela ser aprendiz e mestre ao mesmo tempo, né, essa dialética das duas, eu acho muito foda. Inclusive, falando nisso, coisa que eu tava percebendo, assim, a partir ali mais ou menos do 7º episódio da segunda temporada, os aventureiros deixaram pra Frieren os seus aprendizes, né? O anão deixou lá o menino, o guerreiro. Sim, o Stark. E o clérigo defeituoso o Reiter deixou a Ferne. A Ferne. E eu sinto que a Frieren, ela é meio que aprendiz do Himmel. Quando eu vejo os três sentados ali, eu vi ali no 7º episódio, assim, eu senti um pouco que a Frieren, ela é aprendiz do Himmel nesse sentido de humanidade. E na segunda temporada ela vai pegar, inclusive, o diário dele. Exatamente. As memórias dele e tal, que ele escreveu que estavam perdidos e tal. E sempre que ela lembra do passado, o eixo dela é sempre o Himmel, assim. Os ensinamentos que ele tentou passar pra ela com relação a essa coisa do tempo e tal. Porque tem momentos que ela fala, né, rememorando coisas que ele falou pra ela, em que ele falava que, tipo, em algum dia você vai entender isso e tal, que você vai encontrar companheiros que, tipo, você vai olhar pra trás e vai entender. Ou seja, tipo, ele já sabia que ela ia formar um sentido sobre aquela experiência que eles estavam tendo, só que talvez só retrospectivamente, sabe? Só quando ela olhasse pra trás e visse que aquilo não tá mais lá, enfim. Então, você falou do passado, é uma coisa que eu acho muito legal na série, assim, uma das coisas que mais me fazem gostar da série, que é a forma como eles tratam o passado, e você percebe que a Frieren em nenhum momento ela é nostálgica. Ela é uma pessoa que ela olha pro passado, ela compreende que aquele passado passou, e ela leva em consideração os aprendizados dela em relação àquele passado. Frieren é uma terapeutizada, assim, né? Ela é meio terapeutizada em relação a isso. Eu acho até que é uma questão também da cultura oriental. Nós, no Ocidente, eu acho que nós somos um pouco mais nostálgicos, assim. A nossa relação com o passado, ela não é tão boa. A gente querer olhar para o passado e falar, eu quero que seja exatamente assim, enquanto você vê que da cultura oriental veja isso de uma forma diferente e olha, tipo, consiga entender que as coisas não vão voltar da forma como elas eram. É porque eu acho que quanto mais racionalista é uma cultura, mais ela é fatalista com relação ao passado. Porque, basicamente, quanto mais racionalista você é,
mas você olha pro passado e fala, isso aqui passou, isso acabou, isso não volta nunca. Então, isso vai informar tanto a relação com o passado quanto a relação com a própria morte, né? Mas eu acho que se você tem uma cultura que tem mais relação com a ideia de transcendência, de alguma maneira você olha pro passado de maneira menos fatalista, mas ao mesmo tempo o passado também, que é o que acontece, eu acho que aqui no Frieren, ele te convoca mais, entendeu? Eu acho que no Frieren, esse passado, ele tem uma incidência muito radical sobre o presente, que ela tá o tempo todo usando essa relação entre passado e presente pra formar esse eixo comparativo. Tipo, eu não sei se você sentiu isso também, mas a série é muito metalinguística, assim, no sentido de que ela é muito um jogo com os códigos do gênero do shonen. É tipo o Dragon Ball Z, One Piece, não sei o quê. Porque, em alguns sentidos, por exemplo, quando eles vão fazer aquele teste pra subir pro mago de nível 1, que a Fern eventualmente passa e tal, aquilo ali é clássico arco shonen, né? Igual todo shonen tem um arco, por exemplo, sei lá, o Boku no Hero tem logo no início aquele arco, a competição na primeira temporada lá. O Dragon Ball tem um torneio, tem um exame lá, Shonin lá no Naruto. Então, ao mesmo tempo, eu acho que ele importa coisas ali muito tradicionais do Shonen, mas ao mesmo tempo ele subverte outras coisas que são muito características do Shonen, principalmente na configuração, eu acho, subjetiva do protagonista. Porque o protagonista do Shonen, ele é sempre, para além de masculino, né? Ele tem sempre essa coisa de uma força de vontade, um ímpeto de seguir em frente, de crescer, de... E assim, a Frieren é o contrário, né? Ela é meio preguiçosa, ela dorme muito. Então, mas é porque ela já alcançou tudo, né? É porque ela é a pessoa mais poderosa. Não, assim, ela já é muito forte, ela derrotou o Rei Demônio, mas é uma coisa além disso. Porque eu não acho que esse é o X da questão. Tanto é que ela já era assim antes de derrotar o Rei Demônio. Tipo, quando mostra as cenas do passado da aventura dela com o Rime, ela já era assim, antes de ter conquistado tudo, digamos assim, antes de derrotar o Rei Demônio. Então, assim, e eu acho que, por exemplo... Mas ela já tinha milhares de anos ali também, né? Não, sim, mas não é uma questão só de tempo, assim. Eu acho que é uma questão de, tipo... Porque nesse personagem, nesse protagonista do shonen, meio que, tipo, o mundo se organiza em torno da vontade desse personagem. Então, por exemplo, sei lá, no One Piece o Luffy tá o tempo todo falando, vamos tornar o rei dos piratas. E, basicamente, esse ímpeto dele vai movimentar tudo que acontece no anime. E, tipo, a Frieren, por exemplo, inclusive tem aquela outra maga que é super antiga também, a que inclusive coordena o exame mago, é a chefe lá do exame. Então, ela, inclusive, fala que uma das coisas as críticas que ela tem à Frieren é que ela acha que a Frieren poderia ser ainda mais forte do que ela é, com todo o tempo de vida que ela tem. Mas a Frieren, porque ela tem essa obsessão com a coisa das magias meio também inúteis e tal, ela tem uma curiosidade com relação à magia muito mais criativa. Porque, por exemplo, eu acho que a série lá, por exemplo, ela, por exemplo, tem uma relação com a magia e com a evolução que é muito mais característica do personagem do shonen, assim. Mas a leitura que eu faço é que, eu posso estar equivocado, tá? A gente discute sobre isso, mas é que justamente a Frieren, por ser essa pessoa extremamente poderosa e ter alcançado o seu poder ali, ser uma das pessoas mais poderosas do mundo, ela buscou essa evolução a partir de outro prisma, que é o prisma social, que é o prisma de sociabilidade, que é o prisma de humanidade. Então, ela já abriu mão do poder da magia. Mas a coisa social é uma das maiores inaptitudes. Ela tem sempre dificuldade. Exatamente, mas é por isso que ela tá buscando isso. Ela quer aprender isso agora. Sim, ela tá se dedicando, e nessa aventura inteira dela... Pós a aventura lá com o Rimmel, principalmente. Exatamente. Sim. A partir desse momento, ela tá se dedicando a aprender isso. Eu concordo com isso, mas eu só acho que, tipo, esses traços de personalidade dela que eu tô falando, pra mim, eles já estavam com ela desde sempre, assim. Em alguma medida, eles perduram com ela, assim. Quando ela vai... Não lembro se é o Stark ou a Fern. Um dos dois vai meio que confrontar ela e falar, mas se a gente tá aqui, tipo, pra ajudar as pessoas, por que você sempre pede o pagamento, né? Sempre pede para as pessoas te pagarem. E aí ela recupera uma fala do Rimmel que fala, porque nós somos heróis, porque, tipo, o nosso trabalho tá aqui para ajudar as pessoas, a gente não quer... Deixar uma dívida. Exatamente, sentir que as pessoas estão em dívida conosco, porque senão a gente não tá meio que ajudando essas pessoas, porque elas vão sentir que elas devem alguma coisa a gente. Então, por mais que esse pagamento seja uma coisa, entre aspas, pequena, fútil e tal, a pessoa tem um senso de que uma transação foi feita e de que a pessoa tá quitada com relação àquilo que não... Enfim. Então eu acho que isso também oferece uma camada extra dessa relação que ela tem com essas magias inúteis e tal, né? Que eu acho que também passa por isso, mas obviamente é muito além disso. Tanto é que uma anedota de comédia, digamos assim, clássica, é recorrente na série, acontece todas as vezes, é que, eles juntam um dinheirinho e a Frieren vai lá e torra o dinheiro comprando grimórios e itens mágicos e tal. Mas isso é uma característica da pessoa que alcançou um poder supremo tão grande... Cara, então, ela precisa encontrar outras formas de fazer. Eu tenho uma discordância de você com relação a isso. Porque ela teve o Rimmel na vida dela. Não. E aí o Rimmel fez ela ver a vida de outra forma. Isso concordo 100%. Mas o que eu acho é que, por exemplo, nessa segunda temporada tem um negócio que, sei lá, é pra virar a panqueca sem quebrar a panqueca. Tinha outra que era pra fazer um jardim florido. Sabe? Ou seja, ela tem uma relação com a magia que é uma coisa mais da ordem da arte, da recreação. Mas será que isso não parte muito da mestre dela, que ela teve, que de vez em quando aparece? Uma série ela trata muito, ela fala de muitas coisas, fala de luto, fala de tempo, fala de finitude, fala de tudo, mas ela também fala de aprendizado, eu acho. Sim.
E eu acho que a forma como essa maga que treinou ela via a vida e ensinou as coisas pra ela, eu acho que moldaram muito esse tipo de pensamento nela também. E até deixa como legado pra ela um Grimório que tem aquela magia de flores lá, das flores e tal, uma das coisas que mais encanta a Frieren do ponto de vista do legado com a professora dela. Mas eu acho que além disso, assim, porque na minha opinião, a oposição dela com essa maga lá que chefia tudo lá, pra mim, eu acho que assim, eu acho que as pessoas não levam isso tanto em consideração na conversa que elas fazem sobre essa série, mas eu acho que é uma série profundamente metalinguística e tá comentando, eu acho, que aspectos estéticos e históricos do shonen, assim. E eu acho que a diferença entre a Frieren e essa outra maga superpoderosa é justamente o comentário que a série faz sobre isso, assim, porque eu acho que aquela personagem lá, que inclusive senta no trono lá e tal, ela tá, tipo, pra mim, personificando os valores tradicionais do shonen, assim. E a Frieren, eu acho que ela é a personagem que mostra como que você pode, de alguma maneira, participar no mundo desses códigos sem necessariamente, tipo, importar os valores que se espera desses códigos, entendeu? Os valores que são vistos como correlatos imediatos desses códigos. Então, tipo, ela pode ser ultra poderosa, mas ao mesmo tempo só querer, tipo, ficar buscando magias inúteis, dormir até tarde, ser preguiçosa, sabe? Não ter o sonho de, tipo, ser a pessoa mais pica e conquistar o mundo, não sei o quê. Ao mesmo tempo, trabalhar dentro do gênero, mas subverter. Então, tipo, eu acho que essa oposição é chave pra série. Mas eu acho que, eventualmente, a série, ela trabalha muito, assim, eu acho que, pra mim, duas questões, linhas de força da série são isso, essa questão, o comentário que vai fazer sobre o shonen, e, obviamente, a questão da passagem do tempo, né? Que, obviamente, é o grande argumento da série. Só que, aí, pra entrar numa das críticas que eu tenho só pra isso não se perder de vista, mas o meu problema com a série da Frieren é que eu acho que é muito recorrente na série que ela cria situações parece que com um propósito exclusivo de afirmar o seu ethos, assim. Então, exemplo, vou dar um exemplo recente da segunda temporada pra ficar recente, tá? Por exemplo, aquele cara lá o anão lá dessa segunda temporada, que ele tá querendo buscar aquela bebida que é o Boss Haft, sei lá. E aí ele tá 200 anos atrás da bebida, só que, tipo, aí, inclusive, ela descobre, né, uma relação do lado passado, tal, que a bebida é ruim, na verdade. Ela fala, pô, então não sei se eu ajudo ele, porque a bebida é ruim, ele vai se decepcionar. E é tipo, ele bebe e começa a ficar rindo lá com os amigos, porque obviamente, o título poderia ser Frieren. O que importa são os amigos que estão pelo caminho. Tipo, aquele clichê dessa frase literalmente que define a série, né? E aí, talvez One Piece vá por esse caminho aí, né? Mas... pode ser. Então, essa situação, por exemplo, do cara lá com a bebida, parece um episódio meio filler, assim, que o único propósito daquele episódio é afirmar esse ethos da série. Só que o meu problema é que episódios como esse, tem tipo, sei lá, 10 episódios assim. Você vê que não tem uma grande diferença entre o que esse episódio tá fazendo e o que esse tá fazendo. E eu sinto que é repetitivo, assim, sabe? Além de que eu acho que um dos problemas que eu também tenho com a série é que eu acho que ela confunde esse movimento da passagem do tempo e da contemplação com o marasmo, assim. Porque às vezes ela faz isso de uma maneira que é tipo, beleza, que é interessante, que é, enfim, até assim, produz um engajamento subjetivo e tal. E tem momentos que eu acho só enfadonho, assim. Por exemplo, o episódio de datezinho lá do Stark com a Fern. Eu acho aquilo uma tosqueira sem tamanho. Aquilo pra mim parece 100% episódio de filha, sabe? A primeira parte eu concordo, eu acho que sim, acho que é um pouco exagerado. Essa moralzinha que fica nos episódios. E você sentiu, pô, já entendi, tá ligado? Você já afirmou isso 15 vezes ao longo da série, eu já entendi, tá ligado? Eu entendo, mas é que pô, eu sou tão apaixonado que eu sou cegamente apaixonado por Frieren, assim, mas eu entendo o que você tá falando, acho que você tá certo. A relação de passagem do tempo e marasmo que eu realmente acho que eu não entendi, assim. Por exemplo, o exemplo prático, o episódio que vai naquele datezinho na cidade com o Stark, que inclusive a Frieren dá a sugestão pra ele do que ela faz, enfim. Cara, assim, pra mim, obviamente ali ele faz aquela figura clássica do virgão ali que todo anime tem, né? Parece que tipo, é impossível no anime você ter uma ideia de contato, assim, mais afetivo, que não seja mediado pela virgícia, assim. Então também tem um fator meio cringe ali naquele episódio. Essa cena toda dizendo que ela teve um date com o Himmel que foi pegar um gato. E pra ela aquilo ali foi um date. E tem várias cenas como essa. Mas o meu problema é que eu acho que, tipo assim, a série ela acaba ficando muito reiterativa, assim, e ela se perde um pouco nisso. Inclusive, só pra já entrar numa parte até não querendo soar ultra clichê, assim, não querendo ser um shonen boy, assim, são, porra, sei lá, um teste de mago, porradaria comendo, magia pra tudo que é lado, isso pra mim é mais legal. Mas vou te falar, eu gostei muito também dessa breve porradaria que teve em relação ao aquele mago junto com o guerreiro e os dois bruxos com os dois demônios. Toda batalha que tem, o anime parece que sempre tem uma vontade muito grande de construir uma certa lição de moral a partir dessa batalha, né? Tipo assim, eu não tô necessariamente criticando isso, só pra ficar claro. Mas assim, tipo, toda batalha, assim, às vezes eu acho um pouquinho cansativo, assim, a do guerreiro lá com aquele moço lá das asas lá, esqueci o nome dele. Tipo, é super isso, assim, né? Mas tem várias outras, assim. O próprio teste de mago, tipo, é lição de moral atrás de lição de moral ao mesmo tempo, né? Mas assim, é o que eu tô falando. Eu acho que a série é boa, mas tipo assim, porque a série reconhece que ela tá fazendo uma coisa que dentro do espectro de consumo no qual ela tá operando, que é o do shonen, é um pouco fora da curva, eu acho que ela sente um pouco a necessidade
de ser mais repetitiva e reiterativa do que ela deveria, porque ela parece que precisa frisar para o seu público que, olha, isso aqui que a gente tá fazendo é proposital, porque a nossa ideia é essa e tal. E ela precisa o tempo todo ficar se reafirmando, sabe? Eu acho que, tipo... Porque, assim, a gente sabe que quando você faz uma série, um produto assim, esses animes são caros e tal, você, obviamente, enfim, o seu público-alvo vai ditar muito do que você pode ou não pode fazer e como você pode ou não operar, né? Eu acho que essa coisa que a gente tá falando da vergista dos animes, obviamente, tem a ver com uma certa ideia de público-alvo, né? De pra quem que eles estão falando. Então, eu acho que pra mim, a Frieren poderia ser uma série muito melhor se ela fosse diretamente destinada a um público mais maduro, entendeu? Mas porque ela precisa pegar esse argumento da passagem do tempo e meio que, de alguma maneira, diluir pro quem é o público-alvo do anime, isso eu acho que acaba ficando um pouco... Pô, não quero falar isso porque assim, eu sei que a série tem muitos amantes e tal, mas eu acho um pouco pseudo-filosófico, assim. Apesar de que eu acho que tem... Não, eu acho que tem momentos... Eu acho que tem momentos bonitos e tal, mas eu acho que cai um pouco nesse problema, entendeu? Mas é porque... Mas eu não acho que... Eu acho que não, cara. Eu acho que ela não se propõe a ser essa... Ela se propõe a ser leve. Ela se propõe a ser... Cara, eu acho que é uma série... Ela se propõe a ser leve. Mas ela é uma série muito discursiva. Ela não é tipo uma série só de vibes, não. Tipo, ela tá o tempo todo tipo, querendo, tipo, ela é bem discursiva. Mas a forma como ela expressa isso é leve. Justo. Inclusive, posso até falar isso, não sei se você sentiu isso, mas uma das coisas que eu senti, toda hora mostra assim, eles andando pra lá e pra cá, e passeando, e a paisagem, bababá. Me lembrou muito dos filmes do Senhor dos Anéis, especificamente esses momentos, assim, dos filmes do Senhor dos Anéis, que tipo, no Senhor dos Anéis tem vários desses planos... Sim. Desses planos gerais, que são só eles subindo a montanha e tal, esse senso de aventura. Mas é que eu acho que é uma parada que se perdeu na fantasia hoje, assim, né? Uma coisa meio Dungeons and Dragons, uma coisa meio RPG. Um senso de magia, tipo, de descoberta, de curiosidade, de aventura real, assim. Um senso de que a fantasia vai te apresentar pra um novo fantástico e tal. E que eu acho que hoje em dia não existe mais na fantasia. Tipo, você pega, sei lá, um filme, tá, tipo um Wicked da vida, não tem descoberta nenhuma, não tem interesse em nada, sabe? É uma coisa totalmente burocrático, industrial, operático, sabe? Não tem mais o encanto, sabe? Eu acho que, tipo, o Frieren, qualquer crítica que eu tenho, eu acho que é uma série cheia de encanto. E eu acho que isso é uma coisa que, né, se a gente tá falando de audiovisual, digamos assim, foi muito presente no cinema de fantasia do final dos anos 90 e dos anos 2000 e que se perdeu completamente. Então, isso eu acho que, inclusive, é um ponto positivo pra Frieren, porque ele claramente tá trabalhando em cima dessa iconografia, mas eu acho que é um bom anime, assim. Eu colocaria vários outros que eu gosto mais, assim, na frente, se a gente fizesse o nosso top. Inclusive, caso vocês tenham interesse de ver esse vídeo aqui, podemos fazer, tá bom? Nossos top animes aí, deixa nos comentários se vocês quiserem ver um vídeo desse. Eu acho que, diferente do Oscar, a discordância vai ser grande em anime. Você acha que seria grande? Eu acho que vai ser grande. Apesar da gente gostar de alguns animes, tipo, a gente gosta de Solo Leveling, né? Mas um bom anime pra almoçar, né? Não sei se estaria no meu top 10. Não estaria lá no alto no meu, não. Mas eu acho que você definiu de uma maneira excelente. É um bom anime pra almoçar. Cara, eu acho que todas as vezes que eu assisti Solo Leveling eu tava almoçando. Não tem como, realmente. Parece que ele foi feito pra isso, entendeu? Nessa categoria aí ele tá forte. Se o ranking fosse esse, inclusive, ele poderia estar lá no alto. A gente pode fazer um ranking também. Animes pra ver aí sim, aí ele estaria forte. Mas é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aí. Se inscreve no nosso canal se puder, por favor, que ajuda muita gente. E, pô, de verdade, deixa nos comentários aí o que vocês acham do Frieren, se vocês gostam ou não gostam. É isso, valeu, abraço. Hype.